Programa Espírita, Quarta Dimensão. Luminária LED, comunicadores de rádio, iluminação infravermelho, cuja uma das funções é captar movimentações ou manifestações na extremidade, além do espectro de luz visível. A almofada térmica, que é sensível ao toque. Ela fica com manchas mais claras se tocada por algo com temperatura acima de 30 graus, ou mais escuras se tocada por algo abaixo de 13 graus. E temos também o Graumaster, que é o medidor de campos eletromagnéticos. Variações nos índices indicam a presença de espíritos ou energias estranhas. São parafernálias tecnológicas que indicam a existência do mundo espiritual à nossa volta, o nosso mundo original. Que não venhamos a nos iludir que iremos ficar eternamente em um corpo de carne. Somos de origem espiritual. Viemos e iremos retornar. O medo da mudança é algo que a ciência vem contribuindo através de pesquisas, dizendo que nada morre de fato. E através das reuniões mediúnicas, nossos afetos nos dão clareza de que está tudo bem. Precisamos entender, somos imortais e também um projeto de Deus feito para a felicidade. Portanto, querido telespectador, viva alegremente a vida, pois essa felicidade irá continuar. Vamos pesquisar e entender as coisas de Deus. Conheça o Espiritismo, conheça a ciência espírita. O Quarta Dimensão já começou. Charles Richet. Charles Richet foi um médico fisiologista francês, descobridor da soroterapia e da anafixalia, uma reação alérgica, e foi laureado com o Nobel da Fisiologia ou Medicina de 1913. Também se interessou por fenômenos paranormais. A sua maior contribuição, sem sombra de dúvida, foi o estudo do ectoplasma, substância responsável pela viabilidade dos fenômenos ditos objetivos. Foi ele quem pela primeira vez denominou a substância que emanava dos médios de efeitos físicos de ectoplasma. Conheça o Espiritismo, conheça a ciência espírita. Revelações no tempo e no espaço. Argumentação, lógica, comparação. Revelações no tempo e no espaço. Interpretação analítica entre a Bíblia e o Livro dos Espíritos. É só uma questão de bom senso. Revelações no tempo e no espaço. Presença agradável de Antônio Monteiro, também conhecido como Palhaço Chantilly, contribuindo para a divulgação do Espiritismo de uma forma muito alegre, para que realmente atenda a família. Afinal de contas, reencarnação é reencontro de almas. E ele fazer esse trabalho belíssimo com as crianças no espaço do Clube da Alegria Espírita aqui no Quarta Dimensão, vem dando o seu recadinho de uma forma bastante clara. Tudo bem, meu amigo? Olá, tranquilo. Boa noite, Douglas. Boa noite aos nossos queridos amigos telespectadores que nos acompanham sempre. Muito bem. E, Antônio, você sabe, lógico, nosso público que nos acompanha todo o domingo, de que sempre estamos batendo na tecla. O corpo humano evoluiu, pessoas estão vendo os espíritos de uma forma muito contínua,
Mas também aquele detalhe, os espíritos eles se apresentam de diversas formas. De diversas formas. Isso porque tem o que? O corpo espiritual, que nós espíritas chamamos de perispírito. E na Bíblia Sagrada, Paulo se refere como o corpo espiritual. E o que é que nós vamos abordar hoje? De nós começarmos a levar muito mais a sério essa questão da vida espiritual, das visões que algumas crianças e adolescentes estão vendo, percebendo e, quando muito, dialogando com o mundo espiritual. Mas, para ser fiel ao nosso quadro, vamos ao Livro dos Espíritos, que é a obra basilar dos nossos estudos. Questão 95. O invólucro semimaterial do espírito tem formas determinadas e podem ser perceptível. E eis a resposta dos imortais: tem a forma que o espírito queira. É assim que este vos aparece algumas vezes, quer em sonho, quer no estado de vigília, e que pode tomar forma visível e mesmo palpável. Quer dizer, como sendo uma matéria manipuladora, modeladora. Por isso que tem gente que diz assim, que eu vi o demônio, que eu vi isso, que eu vi aquilo. Não, o espírito que tomou essa forma. Mas, Antônio, vamos bater aquele papo com nossos telespectadores? Devemos levar, os papais devem levar a sério o que seus filhos estão vendo, sonhando, quando muito são pegos de surpresa dialogando com os espíritos. Realmente, Douglas, é uma realidade, né? Nós sabemos que a questão do perispírito é uma cópia do corpo físico. Quando a pessoa desencarna, morre, né? Mas permanece o espírito ainda vivo, né? Portanto, o que liga o espírito à matéria é o perispírito. Então, o espírito toma forma diversas. Às vezes está muito relacionado também à questão da psicosfera do ambiente, né? A mente das pessoas que moram na casa, às vezes, atrai determinadas entidades espirituais. E as crianças, que já nascem já com essa faculdade mediúnica, porque ela é uma disposição física, do corpo físico, e vê espíritos, conversa com os espíritos, vê vultos. Sim. E a família tem que levar muito a isso, é um caso super delicado. Inclusive, né? Antônio, nós estamos, chamando a atenção que nem todos os casos de esquizofrenia, casos de autismo, na realidade, esses transtornos. Não. É simples fator mediunidade, não é verdade? Mediunidade, exatamente. Se manifesta dessa maneira, né? Se manifesta dessa maneira. E a família tem que estar atenta a esses detalhes, percebendo esses detalhes, para poder analisar juntamente, até com profissionais, para saber quais são as causas. Se não tem causa física, né? A neurociência deu um avanço, tem ajudado e muito, inclusive, nas questões espirituais. Os neurocientistas, eles dizem, olha, isso é um problema de ordem mental. Olha, mas isso não é problema de ordem mental. E eles, inclusive você, há pouco tempo, chamou a atenção que a própria OMS, através do seu CID-10, já aprecia perturbações espirituais como algo de preocupação de utilidade pública, né? Exatamente, ou seja, é o Código Internacional das Doenças. Então, já está se tratando as questões espirituais como um caso de saúde mesmo. Já não é um caso isolado, já. A própria ciência já está realmente contribuindo de uma forma muito forte em relação a isso. Quando você falou a respeito de que o corpo físico já evoluiu, dá para perceber isso. As crianças, quando nascem, já nascem com os olhos abertos, já querendo celular na mão, já. Sim. Né? Porque antigamente, lá nos anos 80, 70, quando a gente nascia, que a gente já nascia de olho fechado. Passava dias para abrir, né? Passava dias para abrir e ficava tudo melado, tudo. Atualmente não, porque já nasce, já. Por isso, foi o que você falou, né?
A ciência já comprova isso. O corpo físico evoluiu. Então, quando tem essa evolução, as coisas começam a se manifestar cedo, né? Porque, como bem sabemos, né, nós estamos o nosso mundo físico, ele se entrelaça no mundo espiritual. Então, são antenas que ficam ligadas. Então, as crianças hoje em dia, elas percebem com uma facilidade os espíritos, vultos, né, na sala, na cozinha. Tem vários casos, né? Sim. Quando você fala, eu sempre chamo a atenção aqui, Kardec, na parte introdutória do Livro dos Espíritos, diz: a cada época, a evolução do pensamento, acompanhando a ciência. Então, tudo vai se ajustando de conformidade ao entendimento das leis de Deus. Quando você diz a si mesmo, o corpo evoluiu e com o tempo vai dando a manifestação mais ostensiva da mediunidade. E o que é a mediunidade? Processo natural de convivência nossa com o mundo espiritual. Nós estamos entrelaçados, o mundo material e o mundo espiritual estão intimamente ligados. Não é uma coisa à parte, né? Não é uma coisa à parte do mundo espiritual. É a nossa vida originária. E é muito natural que a gente não perca esse contato. O que acontece nos dias de hoje? O corpo ele vem menos material e mais sensível para interagir com o mundo espiritual. Daí que você, querido telespectador, tem que ficar antenado nas descobertas científicas. Exatamente. Ainda tem os amigos invisíveis, né? Que as crianças... os famosos amigos imaginários. Que está né? caindo por terra isso aí. Tá. Tem muitas culturas aí, muitas falas que estão caindo por terra. Não existe o amigo imaginário, é fruto da mediunidade mesmo. Apesar de alguns casos, os conflitos familiares exercerem influência no campo mental da criança, mesmo assim, como você acabou de falar também, a própria convivência familiar, as perturbações no lar, é instrumento para que espíritos plasmem situações e a pessoa passa a acreditar de fato que está vendo o demônio. Estamos cercados por uma nuvem de testemunhas. Então, o mundo espiritual, ele é ativo, ele é bem ativo na nossa vida. Os espíritos, nós espíritos, nós modelamos o nosso corpo perispiritual. Agora, por que eu falo nós espíritos? Porque pelo desdobramento do sono, nós modelamos parte do nosso corpo espiritual. Não tem gente que sonha, hoje eu me vi, uma vez eu sonhei que eu estava com cabelo, olha. Olha, eu acordei e dizendo, meu Deus, o cabelo cresceu, que nada. Nós plasmamos. Nós plasmamos. Não é só os espíritos desencarnados, mas nós, enquanto na carne, ao dormir, pessoas que sonham conosco. Olha, eu te vi, mas tu estavas diferente. Às vezes nós vamos fazer visitas às pessoas, mas nós modelamos o nosso corpo para que a pessoa nos identifique até numa indumentária de vidas anteriores. O estudo do Espiritismo, ele é belíssimo, em primeiro lugar, que ele não coloca a fantasia nas nossas realidades, nas realidades que acontecem na nossa casa. É por isso que sempre levamos a sério quando alguém nos procura e diz, não, eu acho que é coisa da minha cabeça. Não é coisa da sua cabeça. Você é espírito, você é um modelador, você é um co-criador, você precisa se entender que nós somos imortais, né, Antônio? Somos imortais. Tem casos belíssimos, né? A internet é farto com casos de crianças que vê espíritos, né? Tem até crianças, por exemplo, que eu relatou um caso para mim, a avó da criança, que ela via o avô balançava a barriga dela, deitava. Então, isso é uma realidade que a gente nunca vai fugir, porque sempre vamos estar se defrontando com esses fatos dentro de casa, na escola, na rua. Tá? Então, estudar o Espiritismo
aclarar nossas ideias, é conhecer. Não precisa, como já falamos aqui, não precisa ser espírita para estudar espiritismo. Não. É uma questão de esclarecer, de conhecer a nós mesmos. Até porque o espiritismo não é religião. Nós sempre falamos aqui nesse programa, o espiritismo não é religião. Algumas pessoas adeptas ao espiritismo, eu estou falando das pessoas que são adeptas, que insistem em dizer que o espiritismo é religião, por uma questão de cultura. E isso, inclusive, os próprios benfeitores espirituais sinalizam. Pessoas que são apegadas muito à religiosidade dentro da ciência espírita é reencarnação de quê? De lideranças religiosas do passado. Por isso que às vezes eu tenho até um pouquinho de paciência com essas almas. Oh, meu Pai do céu. E aí pede para a gente rezar, pede para a gente fazer isso e aquilo, os famosos rituais que não existem dentro do espiritismo. Então você pode até ser um bom católico, um bom protestante, um bom umbandista, mas o espiritismo como ciência, ele dá um leque muito mais extenso a muitas coisas que estão acontecendo no mundo. Por isso é considerado, de fato, como ciência. Estuda biologia, estuda química, física. No teu programa, a menina Patrícia está dando um show aí, certo, de perispírito, de obsessão. Então, quer dizer, é o mundo que está acontecendo e a contribuição, inclusive, de espíritas renomados que vêm resgatando a pureza da doutrina espírita como ciência. E Douglas, só para enfatizar mais, temos casos no início da doutrina espírita, do espiritismo, as médiuns eram adolescentes, eram crianças que deram uma contribuição muito grande na divulgação, na preparação, na elaboração do Livro dos Espíritos. Certo. O que nós sempre chamamos a atenção aqui, vamos continuar insistindo, certo? Busque pessoas sérias, pessoas que de fato conheçam o espiritismo muito profundamente, que estudam as obras básicas. Acompanhe o nosso programa, que sempre estamos trazendo assunto desse naipe, sempre sinalizando que somos um projeto de Deus feito para a felicidade. Deus não cria para a desgraça, Deus cria para a felicidade. Aprenda a conhecer as suas potencialidades eletromagnéticas. A neurociência deu um grande avanço e chegou-se à conclusão: somos pura energia, uma antena parabólica. Estamos antenados tanto nesse planeta como fora do planeta, não é verdade? Isso, exatamente, né? Antena super ligada, recebendo informações de todos os lugares, né? Todos os lugares, tanto material, espiritual, como extrafísico. Então, nós aqui do Quarta Dimensão estamos trazendo doutrina espírita. Você não é louco. Só está faltando o quê? Está melhor informado. Conheça o espiritismo, conheça a ciência espírita. Agora, aí vem ele de uma outra forma, sempre trazendo aquela alegria com toda a sua equipe. O Palhaço Chantilly no Clube da Alegria Espírita. Depois eu volto. Muita alegria aqui no estúdio, isso aí. Começando aí na sua telinha, Clube da Alegria Espírita, isso, trazendo informações, entretenimento, muitas alegrias para vocês, ok? Pois é, hoje
nosso programa tem muita novidade, vamos bastante músicas, né, de animação, tá? Pra gente aprender cada vez mais, ok? Então, controla aí o programa aí, tá? Eu vou ficar aqui me exercitando aqui, legal, isso! Você não sabe? Então fique sabendo! Galáxia do Sombreiro é também conhecida por M104 ou NGC 4594. Trata-se de uma galáxia espiral situada a uma distância na ordem dos 30 milhões de anos-luz, podendo ser observada na constelação de Virgem. A Galáxia do Sombreiro foi descoberta em 1781 pelo astrônomo francês Pierre Méchain. O nome desta galáxia vem da sua forma peculiar, que faz lembrar um chapéu mexicano. Tem um diâmetro aproximado de 50 mil anos-luz e possui em seu centro um buraco negro muito macio. A M104 é bastante rica em termos de aglomerados globulares. Estima-se que esta galáxia possua cerca de 2.000 aglomerados globulares. É um objeto celeste muito fotogênico, como podemos verificar através desta bela imagem. Se você não sabe, então fique sabendo! Olá, gente! Boa noite! Começando mais um Ciência Espírita Kids. O nosso assunto de hoje é vampirismo espiritual. Não vamos falar de seres mitológicos que têm dentes agudos que usam para sugar o sangue das suas presas saudáveis, mas sim de uma ligação prejudicial entre encarnados e desencarnados. Então, vem comigo! O vampirismo é a prática utilizada por espíritos desencarnados para sugarem as energias das pessoas. Ao desencarnar, o homem leva consigo todos os seus vícios e necessidades, como o uso das energias deletérias provenientes do tabaco e do álcool. Então, esses espíritos obsessores se aproximam de pessoas que estejam utilizando essas substâncias para que possam vivenciar as sensações e os fluidos gerados pelo vício. Podemos citar os viciados no campo sexual, das drogas, dos jogos e até na prática mais comum do dia a dia, mas que em excesso oferece sérios prejuízos, como o caso da alimentação. Há espíritos que, pela ignorância e atraso moral, além de subjugar suas vítimas encarnadas e até mesmo desencarnadas, mantêm pela chamada ideoplastia seu perispírito em formas monstruosas. Ambientes onde imperam o vício e a imoralidade são roteiros preferidos destes espíritos, uma vez que lá encontram por afinidade e sintonia suas presas com maior facilidade. Bom, gente, por hoje é só. Até o próximo domingo com mais um Ciência Espírita Kids. Tchau! Pois é, galerinha, mês de julho, mês das férias, isso! Galerinha toda passeando aí, né? Mamãe e papai, muito cuidado com a sua criança, viu? Lá na praia, esse negócio de falar, não levou bem ali. Tome cuidado, não deixe. Fique sempre em companhia do seu filho para sua segurança, ok? Bom, gente, e hoje no nosso clip show, a turminha do Evangelizar e Amar, e vamos fazer uma viagem de férias, tá bom? Não é pra praia não. E quando eu vou pra praia, sabe onde vamos? Vamos pro universo, conhecer o espaço infinito. O jatinho da turma Evangelizar e Amar. Roda o clipe!
jatinho e fui passear pelo universo para encontrar um pouquinho de tudo que Deus criou. Nesse universo cheio de amor, vou seguir viagem por novos lugares. Vou acelerar, voando pelos ares. Bom, galerinha, chegou agora aquele momento bacana, né? O momento do abraço. Aí, ok? Olha, um abraço vai pro Enzo, o neto do seu Edir. Ok? Um abração, Enzo. Olha a fotinha dele do lado aí, dá uma olhadinha aí. Isso. Logo, logo estará com a gente aqui também gravando, ok? Um abraço também, sabe pra quem vai? Pra Denise. Alô, Denise, cara. Denise, abre o braço aí, Denise. Já, um abraço, já. Aê! Um abração a você, Denise, toda a sua família. E a galerinha lá do Centro da Sol, né? Centro da Sol, um abração para todos os trabalhadores, as crianças. Beleza? Isso! Bom, gente, até o próximo domingo, né? Até o próximo domingo, com mais um Clube da Alegria Espírita. Quando alguma enfermidade atinge o nosso corpo de carne, sentimentos de tristeza e revolta poderão surgir, fazendo com que o nosso corpo produza certos tipos de energias que agravam ainda mais a doença. Mas, se assumirmos outra postura perante qualquer enfermidade, buscando compreender o porquê de estarmos passando por certas experiências, mantendo sempre a serenidade, a fé e os bons pensamentos e colocando em prática o nosso aprendizado espiritual, com certeza estaremos fortalecendo os nossos chakras, fornecendo energias tanto para o nosso corpo espiritual como para o nosso corpo físico. No livro Conduta Espírita, André Luiz nos alerta da força poderosa que é o pensamento, sendo capaz de extinguir muitos distúrbios orgânicos e psíquicos. Por isso, não podemos perder tempo com sentimentos que nos prejudicam. Afinal, cada prova tem uma razão de ser, por mais complicado que a julgamos. E essa foi a nossa dica de saúde de hoje. E chegamos ao término desta edição. Você quer adquirir os livros indicados neste programa e outros livros espíritas? Basta entrar em contato pelo WhatsApp 98267-6756 e boa leitura! E querendo rever este programa, visite-nos em nossas redes sociais e não deixe de dar aquele joinha e de nos seguir. E no próximo domingo estaremos de volta aqui na sua TV Grão-Pará.